Escola Estadual Menino Jesus, o bate-papo da semana é sobre museologia e ciências sociais. Convidamos profissionais dessas duas áreas para apresentarem o mercado de trabalho aos alunos da escola e para você. Confira! Meu nome é Heloísa Souza Viana, tenho mestrado em Sociologia pela UFG, fiz graduação em Ciências Sociais e agora estou atuando na área como professora de Sociologia do Estado também. E aí nesse percurso também trabalhei como pesquisadora, acho que profissão professor também nunca termina, né? Como pesquisadora e não se restringe à sala de aula. Meu nome é Luane de Sá, eu sou museóloga, formada recentemente agora pela Federal, primeira turma na verdade. Já atuo na área há algum tempo, sou profissional liberal e trabalho basicamente com ação educativa, que é o atendimento ao público, e expografia, que é a montagem de exposições. É um mercado, assim, é uma profissão já antiga, né, inclusive regulamentada por lei, mas que após o programa do Reúne, né, que foi implantado pelo governo federal, várias universidades abriram um curso que até então era bastante restrito. Me chamo Maria Eduarda. Gostaria de saber o que vocês exatamente fazem na área de vocês. O antropólogo, por exemplo, lida com as questões culturais. Eu tenho muitos colegas que são antropólogos que lidam também, né, em parceria com a museologia, com pesquisa, com consultoria, também com ONGs, com projetos de intervenção indígena, por exemplo, de diversas ordens. Na minha área, decidi ser professora, né? Então tem a pesquisa, a preparação de aula, como qualquer professor dentro da minha área, né? No caso então, da sociologia. Mas né, como sociólogo, também né, como um projeto de consultoria, para tentar entender os problemas sociais, enfim. O cientista político também fazer assessoria para política, para governo, para ONG, trabalhar no ministério, né? Para lidar com projetos, formular. Então, você percebe que está lidando com pessoas, com a sociedade de forma geral, seja qual área você for escolher se especializar, na antropologia, na política ou na sociologia. Desenvolver serviços diferenciados para grupos diferentes, né? E na expografia, por exemplo, eu tenho que fazer todo um estudo também. Eu tenho que daí pegar o que o curador pretende deixar aquilo aparente, né, que não é só aquele serviço de comunicação final, que é isso, a fala com o público, mas de pensar como que aquilo vai ser exibido da melhor forma, né, que não fique visualmente poluído, que facilite essa comunicação, né, porque o tempo todo é isso, uma comunicação. Eu tenho uma memória, eu tenho um objeto, eu quero preservar aquilo e eu quero, além de passar para você por que a gente preserva isso, o que aquilo significa. Né? Então é todo assim, e é um trabalho, é uma demanda, assim, sabe? Você tem que fazer um estudo, você tem que fazer uma pesquisa. Os museólogos estão muito mais lá atrás, nos bastidores, trabalhando, né? É isso, desde de guardar um objeto, na conservação preventiva, né, somente na conservação preventiva, estabelecer sistemas de gerenciamento de documentação, assim, de pesquisa, né, você trabalhar com outro profissional para entender o que foi aquele objeto naquela época, o que ele significa hoje para nós, né, estabelecer essas relações. Então, assim, são N possibilidades. Meu nome é Adriano, eu queria saber das duas profissionais se o mercado é promissor. Sim, sempre tem possibilidade de trabalho. Sabe, assim, em vários órgãos, não só nos órgãos públicos, mas assim, instituições particulares, universidades, ministrar oficinas, assim, N possibilidades. Acredito que dentro dessa formação da área de humanas, a gente está muito bem amparado, né? E lógico, a demanda tem aumentado. Como o curso se abrangeu recentemente, a gente tem muita possibilidade de trabalho. Assim, é isso, não é só em museus, né? A gente pode atuar num jardim botânico, num zoológico, num centro de memória, num centro cultural, numa empresa, por exemplo, que queira trabalhar com a sua memória, né, preservar a sua memória, a gente tem possibilidade de profissional. De concursos públicos eu tenho observado que está tendo uma demanda muito grande.
né, de saber, porque as ciências sociais ela quer compreender então essas mudanças, né, as necessidades. Então acho que eu tenho observado que todas as grandes áreas, as empresas, os bancos, né, na área de educação, não é só professor ou o nível superior, que muitas vezes as pessoas acham que ser formado em ciências sociais, fazer um mestrado e doutorado, vai ser um professor de faculdade, né? Mas está tendo uma demanda muito grande. Eu queria saber da Heloísa sobre a área política, porque eu sempre tive a dúvida sobre a área política, qual formação? Já que ela falou que as ciências sociais abrangem a área política, eu queria saber mais sobre isso. Ciências sociais abrange a área política, você estuda, né? Também faz parte das 3 grandes áreas. Então, como eu disse, você forma em ciências sociais durante 4 anos, você pode, ela é bem ampla, atuar também na área de política. Geralmente a área de política é muito dada à consultoria, né? Ou seja, por instituições, ou seja, trabalhar com partidos, né, ou com empresas que lidam com isso. Mas a gente tem também cursos, são poucos, mas ainda tem algumas faculdades, curso de ciência política. Mesmo que você não faça, né, você formou os 4 anos, mas você quer especializar em ciências políticas, quer ser um cientista político. Tem mestrado em ciências políticas também, né, na área de política. Então, você pode se formar nele, você vai, né, pesquisar sobre isso e ser um cientista político, mestrado, doutorado, enfim, e atuar dentro dessa área, né, de consultoria, de assessoria também, como não só na área de política, né, das ciências sociais como um todo, para lidar ou com próprios partidos, com políticos, enfim, com empresas. Meu nome é Gabriel, eu queria saber das 2 profissionais hoje qual é a maior dificuldade que elas encontram no mercado de trabalho. Gabriel, eu como cientista social, socióloga, fiz mestrado, meu mestrado foi na área de educação. Então, ser professora foi uma escolha, não foi porque, o que eu vou fazer agora da minha vida, né? Vou ser professora. Foi uma escolha. Então, como servidora pública, né, não tenho, dentro da dificuldade, está inserida dentro da própria profissão professor, não na questão de salário, né, que também, quando vocês verem a greve, sempre é a questão, né, o salário sempre está em voga. Às vezes a gente encontra dificuldade, questão de recursos, principalmente financeiros, né? A gente pensa um projeto e às vezes consegue um projeto com X de valor e chega na hora o valor é diminuído, sabe? Daí você tem que, né, se reacomodar para dar conta de executar. Mas eu acho que é isso, assim, não sei, eu acho que eu sou uma apaixonada pela museologia e gosto muito do que eu faço, né? E, às vezes trabalhar com as pessoas, atendimento ao público, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque aqui em Goiânia, por exemplo, os museus não têm os setores de ação educativa, né, os setores educativo-cultural, então são trabalhos temporários com ação educativa, mas assim, é muito gratificante. E na universidade, o que estudantes podem esperar da vida acadêmica?
Confira informações dos coordenadores desses 2 cursos na UFG. Meu nome é Isabela Tamazo, sou coordenadora do curso de licenciatura em Ciências Sociais da UFG, da Faculdade de Ciências Sociais. Sou formada em Rádio e Televisão pela ECA USP, fiz mestrado e doutorado em Antropologia na UNB. Meu nome é Pablo Lisboa, sou formado em Artes Visuais e Design Gráfico na minha graduação. Depois eu fiz um mestrado em Memória Social e Patrimônio Cultural. Toda essa minha formação básica foi feita no Rio Grande do Sul, meu estado natal. Atualmente sou professor do curso de Museologia da Universidade Federal de Goiás, atuando basicamente nas disciplinas vinculadas à área da comunicação. Também sou atualmente coordenador do curso. Bom, o curso de Ciências Sociais, ele está lotado na Faculdade de Ciências Sociais, aqui na UFG. Nós temos 3 cursos diferentes, 2 bacharelados e uma licenciatura. Um bacharelado é o matutino e o outro bacharelado é o noturno, sendo que o noturno tem uma especificação que o aluno sai habilitado em políticas públicas. Então, ele é bacharel em Ciências Sociais com habilitação em políticas públicas. O matutino não tem a habilitação, ele é só bacharel em Ciências Sociais. E a licenciatura é um curso diurno, então há uma diferença entre eles que passa pelas especificidades, porque o núcleo comum das disciplinas e da construção teórico-metodológica das Ciências Sociais é comum aos 3 cursos. Então, o aluno vai cursar disciplinas que são comuns aos 3 cursos e vai, após o primeiro ano de curso, ele vai optar por um deles e vai, então, seguir disciplinas mais específicas, ou da licenciatura ou do bacharelado. O curso de Museologia da nossa UFG, ele compõe uma série de 15 cursos no Brasil, o último agora recentemente inaugurado, em Natal, em Rio Grande do Norte. E os cursos de museologia, eles têm algumas características primeiras por conta dos espaços aonde eles estão alocados. Tem curso de museologia que está alocado dentro da Faculdade de Arquitetura, por exemplo, outros dentro das unidades de artes visuais e aqui no UFG a gente está lotado dentro da Faculdade de Ciências Sociais, que nos dá um especial estudo para a área da museologia social, por exemplo, dentre tantas outras. A gente tem um diferencial aqui que me chamou muito a atenção quando eu cheguei e que todo mundo comenta, a respeito da formação dos professores. Cada professor é de um estado diferente, então a gente traz um repertório muito diverso, muito rico para o aluno. Então ali ele vai ter uma salada de conhecimentos que eu acho que enriquece muito a formação do nosso aluno. Eu gostaria de saber se os 2 cursos oferecem aula em campo, ou seja, em prática, onde o profissional iria caso ele trabalhasse nessa área. Pamela, pois é, então uma pergunta interessante, porque nas ciências sociais, se o objeto de pesquisa e de observação das ciências sociais é a realidade social, os conflitos, os sistemas simbólicos, as relações de poder, etc., colocar o aluno em campo para ele observar esse mundo que é o mundo dele de atuação, é colocá-lo na rua, no campo, nas instituições de poder, no sistema burocrático, em praças onde está tendo manifestações, por exemplo, se ele quer pesquisar manifestações. Então, o campo do cientista social é o mundo. Você é tanto dentro da tua casa quanto fora da tua casa. Tudo isso é um campo de atuação e de pesquisa do cientista social. Então, colocar em campo o aluno, para nós, significa, no bacharelado, elaborar práticas de trabalho ao longo das disciplinas, que ele possa ir executando pesquisa e observação e trazendo conceitos analíticos do referencial teórico para pensar essa problemática que ele observa na realidade social. E no que concerne a licenciatura, o campo são as escolas. Então, ele faz tanto trabalhos nas disciplinas que são
do núcleo obrigatório, disciplinas obrigatórias da licenciatura, e ele exercita então essa observação no campo, quanto especificamente nas 4 disciplinas de estágio que ele faz na escola. Justamente no curso de museologia, pela própria nomenclatura do curso, a gente fica muito ligado à questão dos espaços edificados em museus. Essa é a nossa prioridade, mas a interpretação que a gente tem é que o campo da museologia ele é amplo, ele não fica só dentro das edificações. Então, a possibilidade de estar pesquisando fora dos edifícios o patrimônio cultural, a exemplo do nosso acervo de arte déco, a gente não precisa estar dentro do prédio para fazer uma pesquisa, uma análise, a gente pode estar, inclusive, nas vias urbanas. Meu nome é Matheus, eu gostaria de saber se tem intercâmbio. No nosso caso, a gente acabou de encerrar um projeto de convênio junto com uma universidade no México, onde a gente vai enviar 4 alunos para fazer sanduíche na área de graduação e mais 6 alunos para fazer sanduíche, doutorado e mestrado no México. Além desses editais que a gente mesmo elabora no nosso curso, tem as possibilidades do Ciências Sem Fronteiras e outros editais que o governo federal disponibiliza para fazer intercâmbio. No curso de Ciências Sociais, assim como no de Museologia, nós não estamos contemplados no Ciências Sem Fronteiras, infelizmente. Essa é uma demanda que nós temos feito junto ao governo federal, ao MEC, porque nós entendemos que esses outros cursos também vão crescer muito se puderem enviar os seus alunos pelo Ciências Sem Fronteiras. Mas muito embora nós não estejamos contemplados no Ciências Sem Fronteiras, nós usamos outros mecanismos para podermos enviar os alunos. Um desses foi o que o professor Pablo indicou, que é de convênios entre universidades do Brasil e de outros países. E além disso, um dos que nós temos enviado alunos da licenciatura, por exemplo, é um programa chamado Erasmus Mundo, que são 8 universidades na Europa que tem esse convênio com o Brasil, e aí o aluno se candidata e se ele for selecionado, são 40 e tantas vagas para o Brasil todo, se ele for selecionado, ele cursa 6 meses ou 1 ano numa dessas 8 instituições europeias. O espaço está perto de completar meio século. Guarda, ou melhor, salvaguarda, memórias e histórias de diferentes povos, em diferentes épocas. Pelos salões de exposição, é possível encontrar um conjunto de obras que torna o Museu Antropológico da UFG uma referência para estudantes, pesquisadores e curiosos de diversas áreas. São vários tipos de acervo e que estão à disposição, eles são tratados dentro do museu pelo laboratório de conservação, pelos processos de documentação, de guarda e posteriormente eles vão para as exposições, né? Então é um grande acervo que tem uma representação muito grande para a população brasileira em geral e em especial para nós que somos aqui de Goiás. É o mesmo pensamento de Veridiana, que está no último período do curso de Museologia e atua como estagiária por aqui. Segundo ela, uma experiência enriquecedora. Eu conheci o museu através do curso de Museologia e a partir do momento que eu conheci, eu já me interessei por algumas áreas do museu, principalmente conservação, e comecei aqui com um projeto do curso de Museologia, atuando na parte de documentação e conservação do museu. Então eu entendo que ele é muito importante para a formação. Você aprende mais a parte prática, você consegue desenvolver melhor as suas habilidades nas suas áreas afins. Eu acho que essa é a forma mais interessante do museu, a possibilidade da prática museológica. O museu funciona como laboratório para as áreas das ciências sociais e outros campos do conhecimento. Desenvolve atividades para a comunidade acadêmica e o público em geral. Além das exposições, o espaço oferece cursos preparatórios de iniciação científica, seminários, palestras, oficinas e até sessões de cinema. Quando a gente fala que o objetivo do museu é trabalhar, desenvolver pesquisa
atividades de ensino, atividades de extensão voltadas para a comunidade dentro da pesquisa antropológica interdisciplinar, principalmente do modo de vida da região, do homem da região centro-oeste. Objetivo que atrai a curiosidade, até mesmo de quem não tem hábito de frequentar museus, mas que bastou conhecer para tomar gosto pelo passeio cultural. Percebi que tem bastante coisas que remetem às questões indígenas, né? O tempo todo. Mas, principalmente essa questão antropológica, que tem uma relevância bem interessante, eu achei bem legal. E é isso. A questão histórica também, né? Que a gente dá pouca atenção a essas situações, né? Por hoje é só. Você já sabe que pode acompanhar nossas atualizações nas redes sociais e também reassistir o episódio dessa semana no YouTube. Acesse e até lá!